Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a conversa hoje é sobre identidade. Estudos comprovam que a qualidade mais bem paga e mais valorizada a nível de trabalho, mercado, é a capacidade de lidar com outras pessoas. Mas como é que nós vamos lidar com outras pessoas se nós nem sequer sabemos lidar connosco mesmos? Sabemos pouco ou nada sobre nós mesmos. Bom, nós somos generalizadamente, ou seja, de um modo geral, ensinados desde pequenos a lidar com outras pessoas. O básico. Palavras mágicas, o por favor, obrigada, desculpa, com licença, o que não fazer ou o que não dizer aos outros. Somos ensinados como cumprimentar, a questão do respeito, somos ensinados a coexistir, a viver em sociedade. E isso é errado? Não. Mas quantas pessoas podem dizer de facto que foram ensinadas a lidar consigo mesmas? A lidar com as próprias emoções, com as próprias percepções? Quantos sequer se sentiram seguros o suficiente para se abrirem e explicarem aquilo que sentiam, por exemplo? Quantos de nós foram ensinados sobre quem são, sobre a identidade que nós carregamos? Principalmente naquela fase meio complicada, a fase da adolescência, em que nós começamos a ter mais contato com as nossas emoções, com os problemas que vamos ter que começar a lidar sozinhos. Bom, identidade, autoconhecimento e autocuidado são assuntos dos quais nós vamos falar. Porquê? É importante tu perceberes que essas questões tão pequenas, que parecem pequenas, mas na verdade são gigantes, elas manipulam a nossa vida sem nós nem sequer podermos perceber. Então, o primeiro ponto é identidade. O que te faz ser tu? Eu posso explicar esta pergunta. Na maior parte das vezes, quando nos perguntam quem és, nós tendemos a responder o nosso nome, a nossa idade, talvez aquilo que fazemos, onde nós temos. Mas nada disso é particularidade. Isso não nos define. A identidade é um conjunto de características que faz de ti singular, único, que te define enquanto ser humano, enquanto pessoa. O que é que faz de ti quem tu és e não outro ser humano qualquer. É aquilo que te define. E esse é o motivo pelo qual a comparação é um problema tão grande. Porquê? Porque quando tu te estás a comparar, tu estás a colocar em medidas, numa história, num lugar que não é teu, ou seja, estás a podar tudo aquilo que faz de ti, tu. Tu tiras de ti todas as oportunidades de seres tu mesmo e estás a colocar num processo forçoso e doloroso de seres outra pessoa qualquer. Nitidamente, obviamente, isso nunca te vai fazer sentir completo. Por quê? Por que será? A resposta é óbvia. Porque tu nunca vais ser outra pessoa que não sejas tu mesmo. Eu, por exemplo, por algum motivo acreditei, quando eu comecei a perceber aquilo que eu queria fazer de facto, porque é assim, eu sempre tive essa maneira de ser meio brincalhona, essa questão de trazer piadas e fazer as pessoas rir, isso sempre fez parte de mim. Quando eu percebi aquilo que eu queria fazer de facto, que eu queria estar na linha da frente, a treinar pessoas, a ajudar pessoas a atingirem objetivos diferentes, a chegarem a níveis diferentes nas próprias vidas, eu comecei a questionar até que ponto é que essa minha maneira de ser brincalhona e extrovertida e tudo mais, até que ponto é que isso ia permitir que as pessoas me levassem a sério. Alguém me disse isso? Não, mas eu pus na minha cabeça que as pessoas iam começar a questionar o meu profissionalismo ou iam deixar de depositar credibilidade no que eu faço por causa da minha maneira de ser. Até eu perceber que a questão da identidade é muito importante, porque é por meio da nossa identidade que nós podemos nos conectar com as pessoas. As nossas particularidades é aquilo que faz de nós seres humanos. E se nós estamos a criar uma personagem, não tem como nós nos conectarmos com humanos. Porque aquilo não é humano, é falso, é uma coisa que não existe. No final das contas, eu fui perceber que essa minha maneira de ser, essa minha particularidade, no meu caso, né, falando sobre o exemplo que eu dei, acabava por me permitir conectar-me às pessoas mais diretamente. Como assim? Fora essa questão das brincadeiras e tudo mais, eu, assim, na vida prática, sou uma pessoa bastante séria, vamos dizer assim. Eu tenho um semblante um bocadinho mais fechado, às vezes. Eu sou uma pessoa um bocadinho mais séria. As pessoas têm uma percepção, assim, para quem não me conhece, de uma pessoa mais séria, mais fechada, mais rígida, de repente. O famoso termo armada, né? Algumas pessoas presumem que eu sou armada. E se não forem essas particularidades, as pessoas têm dificuldade de se aproximar, de falar comigo, né? De criar esse contacto. Então, é essa minha particularidade que faz com que as pessoas se sintam à vontade para conversar comigo, para chegar perto. Então, o que é que nós podemos perceber? Que as nossas particularidades
são aquilo que, no final das contas, não só nos define, como vai permitir às outras pessoas identificarem-se contigo, com quem tu és, com o que tu tens a oferecer. E aqui vai a sugestão do vídeo de hoje. Tira um tempo e faz uma lista, seja no teu telefone, seja no papel. Para mim, o papel é sempre mais prático. Eu uso os dois, mas para mim, papel é diferente. Mas pronto. Seja no telefone, seja no papel, tu vais fazer uma lista com as tuas características. Vais começar a enumerar características. Quais são os meus pontos fortes ou quais são as minhas qualidades? Isto. Quais são os meus pontos fracos ou quais são os pontos em que de repente eu preciso de trabalhar um bocadinho mais? Sou isso. E isso vai aumentar a tua consciência da tua identidade, de quem tu és. Isso é um exercício de autoconhecimento, que aliás é o tema do próximo vídeo. Eu podia falar tudo no mesmo vídeo, podia, mas ia ficar longo, ia ficar um testamento, quem sabe uma bíblia num vídeo no YouTube. Não faz muito sentido, todos nós sabemos que eu até falo pouco, graças a Deus. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar e partilhar, tá?